Como pode ver, a UML é uma ferramenta muito poderosa mesmo, mas ainda assim há como estendermos sua capacidade, embora ela seja bastante completa. Vamos ver como? Estudemos então um pouco sobre mecanismos de extensibilidade da nossa UML. Bom, sabemos que, sem sombra de dúvidas, a UML provê um número elevado de conceitos e até mesmo de notações particularmente concebidas de forma a satisfazer os requisitos típicos de uma modelagem de sistema de informação, não é mesmo? Porém, existem casos em que a introdução de conceitos ou até mesmo notações adicionais se torna necessária. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nem sempre a UML oferece todos os recursos necessários para modelar determinada aplicação. Por essa razão, a própria UML é uma linguagem extensível, digamos assim, ou seja, ela nos oferece mecanismos de extensão que modelam uma aplicação especificamente. Os mecanismos de extensão presentes na UML são os famosos estereótipos, os target values, que são valores rotulados, e as restrições. A partir desses mecanismos são criados o que chamamos de perfil UML. Vamos falar então um pouquinho sobre perfil UML? Para que a UML não se torne assim muito complexa, digamos assim, seus criadores deixaram de lado alguns detalhes, mas em compensação criaram alguns mecanismos de extensão que a torna adaptável para sistemas com características específicas. A UML, inclusive, provê mecanismo que permita que novos elementos possam ser definidos e integrados à linguagem, sem que a mesma seja afetada. Com isso, então, a UML oferece mecanismos que permitem estender a linguagem de uma maneira bem controlada, né? Dessa forma, as extensões UML permitem que o usuário redefinam, ou melhor dizendo, refinem a sintaxe e até mesmo a semântica da notação para adequação a projetos de sistemas distintos, específicos. A UML, inclusive, provê duas maneiras de estender a linguagem. Uma seria adicionando estereótipos, rótulos, valores de rótulos e restrições. Em outras palavras, utilizando os mecanismos nativos de extensão da própria UML. Ou então, utilizando uma variante da UML, como, por exemplo, uma nova instância de MOF, Meta Object Facility. Existe ainda 3 mecanismos nativos de extensão na UML, como já comentei. São eles o estereótipo, que nada mais faz do que criar um novo elemento do metamodelo e pode adicionar uma nova semântica ou uma semântica extra a qualquer elemento do ML. Valores rotulados, os famosos target values, que são propriedades adicionais aos elementos da UML, e ainda as restrições, que são regras que definem a semântica de um ou mais elementos da UML e podem estar até mesmo associados à classe e relacionamentos, ou seja, associações, ok? Bom, falando então nesses mecanismos, vamos discutir um pouquinho sobre os estereótipos. Como você vê os exemplos aqui na figura, nas figuras aqui acima, os estereótipos são usados para criar novos elementos de modelagem a partir dos elementos já existentes na UML. Ou seja, eles estendem a semântica, mas não a estrutura do elemento, tá? Em outras palavras, a partir dos estereótipos, uma pessoa pode especializar, digamos assim, a UML. Alguns você até mesmo já conhece, não é? O
include o extend, que já discutimos lá no diagrama de caso de uso, por exemplo. Um estereótipo em si, ele estende uma metaclasse ou um outro estereótipo, criando assim uma nova metaclasse no modelo. Uma metaclasse é uma classe cujas instâncias são classes e não objetos, e é representada pela notação metaclass, como você pode ver no exemplo aqui. Estereótipos podem estar associados a classes e associações. A notação é bem simples, é entre dois sinais de menores, o nome do estereótipo, e dois sinais maiores, como você vê aqui, ó. Tá vendo? Menor, menor, estereótipo, maior, maior. Menor, menor, estereótipo, maior, maior. Ok? A UML possui vários estereótipos pré-definidos, como boundary, que você vê aqui, né? Que representa a classe de interfaces, limite do sistema. Control, por exemplo, que você vê aqui, né, que representa as classes de controle do sistema. Entity, por exemplo, que você vê aqui, que representa as classes persistentes do sistema e outras mais, ok? Os desenvolvedores podem criar novos estereótipos para classes, definindo regras comuns usadas em um domínio específico, cujas classes possuem seus próprios ícones e significados. Dessa forma, então, podemos afirmar que target values e restrições podem ser associados a um determinado estereótipo. Dessa forma, um novo tipo de elemento assim é definido. Ok? Para que um estereótipo seja definido, é necessário primeiro descrever em qual elemento o estereótipo é baseado, a nova semântica do estereótipo adicionado ou refinado e ainda um ou mais exemplos de como implementar esse estereótipo. Ok? Bom, agora chegou a vez de falarmos um pouquinho de target values. O que é isso, target values, ou valores rotulados? Uma propriedade representa um valor associado a um elemento. As propriedades contêm informações dos elementos no modelo, sem necessariamente aparecer no sistema final. Os valores rotulados são propriedades associadas a um elemento e são representados por um par nome e valor, como você vê aqui em nosso exemplo. Ok? Eles permitem associar arbitrariamente informações a qualquer elemento do modelo, sendo seu significado intencionalmente específico dentro do contexto de sua utilização, podendo ser até determinado pelo seu utilizador ou por convenções das ferramentas de suporte. Tudo bem? Os desenvolvedores de aplicação podem definir seus próprios target values dentro de um perfil, criando seus pares nome-valor como parte de um estereótipo. Esse mecanismo de extensão se torna um método útil para acrescer informações adicionais a um modelo, além de acrescentar semântica extra a um elemento, ok? Para definir um target value, os seguintes passos devem ser seguidos. Como você vê, investigue o propósito desse valor rotulado, defina o elemento ao qual o target value estará associado, nomeie adequadamente esse valor rotulado, defina o tipo do seu valor, como você vê no nosso item 4, conheça quem ou o que irá interpretá-lo, como por exemplo, sei lá, um computador, uma pessoa. Se for um computador, o valor deve ser específico em uma sintaxe mais formal, como por exemplo, através de uma linguagem de programação.
Documentos, documente um ou mais exemplos mostrando o uso desse valor rotulado, ok? O próximo que nós vamos ver, e por último, são as restrições. Mas o que é restrição, Oswaldo? A restrição é uma condição semântica ou restrição de um elemento e são associados aos elementos através de uma expressão. A notação para uma restrição é escrevê-la entre chaves, como você vê aqui em nossos exemplos, ok? Tudo bem? Aqui tem outra restrição, aqui nós temos outra restrição também, tudo bem? Normalmente, as restrições podem ser associadas a classes e associações. Restrições estendem a semântica de um elemento UML, permitindo a definição de novas regras ou modificando regras existentes. Uma restrição pode ser definida de forma textual, assim natural, ou através mesmo de expressões OCL, as famosas Object Constraint Language, né? Sendo que a escolha deve ser feita de acordo com as necessidades do seu projeto. Tudo bem? Restrições também são usadas para limitar a semântica de um elemento em termos de condições ou restrições de uma semântica. Em alguns casos até podem representar características avançadas desse modelo. Para definir é fácil. Nós desenvolvedores temos que descrever o quê? Qual elemento a restrição se aplica, o impacto semântico da restrição no elemento, um ou mais elementos, exemplos, como aplicar restrição e como a restrição pode ser implementada. Aqui nossos exemplos, então, estão mais completos, que você pode ver ao mesmo tempo o estereótipo, o valor rotulado e a restrição aqui, em todos eles. Ok? Realmente o OML é uma linguagem muito poderosa, né? Mas ainda tem mais. Nos próximos vídeos temos grandes novidades para você, tá ok? Até o próximo.